Santo Evangelho de hoje nos mostra com muita clareza que o milagre exige dois elementos, um de Deus e outro da pessoa humana. A ação de Deus e a ação do homem. É claro que Deus poderia fazer o milagre sozinho. Para Deus nada é impossível. Como Ele criou o mundo do nada, Ele pode fazer milagres por sua própria vontade. Mas não é este o feitio de Deus, não é a sua maneira de agir. Deus quer também a nossa colaboração. Como diz a filosofia, Deus age pelas causas segundas. Ele quer a nossa contribuição. Deus não é paternalista. Ele nos deu liberdade, inteligência, vontade, para que todos nós façamos a nossa parte. A ação do homem está bem clara nos passos que o leproso deu. Diz o Evangelho que ele se aproximou de Jesus, ajoelhou-se a seus pés e pediu, com infinita confiança. E a ação de Jesus, a ação de Deus está também muito evidente. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso, curou-o e mandou apresentar seu sacerdote. É o concurso dessas duas ações que realiza o milagre. Primeiro é preciso aproximar-se de Jesus. Ninguém pode ficar longe de Deus. Longe de Deus é a morte. Perto de Deus é a vida. Deus é a fonte da vida. Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus e agora tem as consequências, a doença, o sofrimento e a morte. Enquanto passeavam com Deus no paraíso, não havia nada disso. Tinha os dons preternaturais, inclusive eles tinham a imortalidade, por um privilégio especial de Deus. Mas afastou-se de Deus e acabou. Então nós temos que estar sempre próximos, muito íntimo de Deus. Visitá-lo com frequência nas nossas igrejas. A visita ao Santíssimo é muito recomendada pela Igreja. Estar diante de Deus, perto de Deus, falando com Deus. Aproximar-se do sacramento da penitência, purificar sua alma, para poder receber Jesus na Eucaristia. É a maneira mais íntima de estarmos próximos de Jesus. Quem fica perto da luz, fica iluminado. Quem fica longe, fica nas trevas. Quem vai ao médico é diagnosticado, medicado e cura. Mas quem se afasta, fica pior. A doença aumenta e pode até matar. Então, estar perto de Deus é a solução para todos os problemas. Em segundo lugar, diz aqui que ele se ajoelhou diante de Deus. Ajoelhar diante de Deus é um sinal de humildade, é um sinal de adoração. Nós nos prostramos diante de Deus. Ninguém adora as coisas do mundo, ninguém adora dinheiro, ninguém adora cargos políticos, ninguém adora a si mesmo e nem os outros. Isso seria idolatria. Nós não adoramos imagens,
Adoramos unicamente a Deus, reconhecendo que Deus é tudo. Sem Ele nada podemos fazer. Nós estamos nas mãos de Deus. A atitude mais correta da pessoa humana é ajoelhada. É o momento em que a gente se torna grande. É o reconhecimento da nossa racionalidade. Somente a pessoa humana, portadora de inteligência, é capaz de reconhecer o Deus Altíssimo e adorá-lo. Em terceiro lugar, ele pediu com muita fé: se queres, podes curar-me. É assim que a gente tem que rezar, com infinita fé, uma fé profunda, sabendo que Deus pode tudo, desde que seja para a sua glória e para o bem da pessoa. Deus quer que a gente seja feliz. E através da oração nós tocamos a campainha do coração de Deus. Através da fé nós atingimos o céu, através da oração. A oração é muito poderosa. Então esta é praticamente a ação humana, aproximar-se de Deus. E às vezes exige muita força de vontade. Muitas vezes exige conversão, mudança de vida. E muitas vezes que nos desinstalar, colocarmos a caminho, a procura de Deus. Nem sempre é tão fácil, exige um pouco de esforço. Quanta gente que não vai mais à missa, não confessa, não comunga, quer dizer, estão longe de Deus, tem medo de Deus, na verdade. E a ação de Deus também é muito clara. Jesus teve compaixão. Uma palavra tão bonita, a gente deveria procurar viver. Ter compaixão significa sentir misericórdia pelo outro. Significa amar o próximo, querer bem. Significa ser bondoso, ter um coração amável, sentir com os outros. É claro que não basta só sentimento de piedade. Nós temos que agir, fazer algo de concreto, como fez Jesus. Ele não ficou só na compaixão. Seria muito pouco. O leproso não ficaria curado. Mas diz aqui que Jesus tocou no leproso. Fez um gesto que era condenado na época. Tocar no leproso significava ficar impuro, contaminar-se com a doença e depois levar para os outros. Era proibido tocar nas pessoas, como é proibido hoje aproximar-se um dos outros, para não se contaminar com a pandemia. Naquela época era pior ainda. E Jesus rompe com tudo isso e toca no leproso. É assim que Ele nos cura. Ele toca também cada um de nós, através dos seus sacramentos. São sinais sensíveis, concretos, pelo qual Deus nos comunica a sua graça. No batismo, o sacerdote derramou a água na nossa cabeça, pronunciando as palavras que Jesus mandou. E através desse gesto sensível, Deus nos tornou seus filhos. Perdoou o pecado original, encheu-nos da sua graça e nos fez participante da sua vida, através de um gesto muito concreto. Na crisma, a mesma coisa. O celebrante colocou a mão sobre nós, ungiu-nos com óleo e ficamos cheios do Espírito Santo. Uma força especial para dar testemunho da vida cristã, para não dar escândalo, como diz São Paulo na leitura de hoje, para não fazer mal à igreja, não dar mau exemplo,
ser cristão verdadeiro. Na confissão a mesma coisa, o padre impõe as mãos, pronuncia as palavras e ficamos curados. São dos enfermos, etc. É através desses gestos paternos, bondosos, que Deus nos cura. Colocar as mãos significa também abençoar, significa levantar quem está caído, significa proteção. Por isso Jesus impôs as mãos, quase todos os doentes, para que ficassem curados. Quando o Papa João Paulo entrava na Basílica de São Pedro, celebrar a Santa Missa, ele ia perto de cada doente que estava lá aguardando a sua chegada, nas cadeiras de rodas, ia perto de cada um e impunha as mãos, como Jesus fazia, pedindo a Deus o dom da cura. E finalmente Jesus manda que ele se mostre o sacerdote, porque é através do sacerdote que Deus continua nos curando hoje, pelo ministério da igreja. Jesus perdoa os pecados, cura as enfermidades da alma através deste sacramento. Somos nós que escolhemos a maneira de ser perdoados. É Jesus que escolhe, Ele que determina. E Ele quer fazer isto através dos seus ministros sagrados, através do perdão que nos vem pela penitência ou confissão. Tudo isso é graça de Deus. Que o domingo de hoje nos ensine essas duas verdades para alcançarmos as bênçãos de Deus, para sermos curados. Temos que fazer as duas coisas, contar com a graça de Deus que não falta e ao mesmo tempo dar a nossa colaboração efetiva, dinâmica, para que a gente possa de fato receber a bênção de Deus, acolher seus milagres que são frequentes, cotidianos, e ao mesmo tempo colaborar com tudo isso para um mundo novo, mais cheio de paz, progresso, felicidade para todos.